Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos agora a iniciar o estudo da Carta aos Romanos. Nós, no último programa, estivemos a analisar a introdução a esta carta. Nós dedicámos um bom tempo para verificar a quem é que o apóstolo Paulo escreveu, quem era a igreja em Roma, como ela foi constituída, qual o seu contexto e também qual a sua mensagem. Esta epístola tem uma introdução muito interessante e ela cobre então os primeiros 17 versículos. Nos primeiros 7 versículos nós temos a saudação pessoal da parte do apóstolo Paulo e podemos dizer até da parte do próprio Deus. Vemos como Deus inspirou o apóstolo para escrever esta carta tão profunda para a igreja em Roma. Depois temos ainda o verso 8 a 13, onde o apóstolo vai apresentar um propósito pessoal. Ele vai escrever ali qual é a razão dele dedicar esta epístola aos romanos. Então, se você tiver a sua Bíblia à mão, eu recomendava que a pudesse abrir no livro de Romanos e vamos juntos ler estes textos. Certamente nós vamos poder tirar muitos ensinamentos para a nossa vida. Então, Romanos capítulo 1, no verso 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Nós vamos notar aqui que o apóstolo Paulo intitula-se, em primeiro lugar, como servo de Jesus Cristo. A palavra aqui, servo, no original grego, é a palavra doulos, que significa escravo de Jesus. Ele diz também ao mesmo tempo que, apesar de ser escravo, ele também é apóstolo. Porém, ele usa primeiro a palavra escravo. Ele apresenta-se como um escravo apóstolo, podemos dizer assim. E isto aqui é muito significativo. É importante nós dedicarmos aqui algum tempo a analisarmos este aspecto do apóstolo Paulo se apresentar como servo, um servo voluntário para servir a Jesus Cristo. Cristo Jesus apareceu a Paulo na estrada de Damasco e manifestou o seu amor de uma forma muito carinhosa para com Paulo. Jesus ama a cada um de nós, mesmo ainda quando nós não manifestamos nenhum amor para com Ele. A Bíblia nos diz que Ele nos amou e entregou-se a si mesmo por amor de cada um de nós. Não é Jesus que nos faz servos, não é Jesus que nos faz escravos seus. Somos nós que voluntariamente nos oferecemos para servir este grande Mestre, este grande Deus, que se ofereceu em nosso favor. Cristo vai e traz a paz ao homem, entrega essa paz no nosso coração. Cristo nos faz um convite de descanso, de amizade, de amor. Por isso ele diz a certa altura: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Este aqui é o convite que Jesus Cristo faz. A si, faz a mim. Jesus Cristo traz esta paz e a salvação, um relacionamento profundo. Jesus quer ter uma amizade consigo. Mas é interessante notarmos que essa amizade com Jesus não é uma amizade de iguais. Jesus continua a ser Jesus. Jesus continua a ser Deus. Deus continua a ter o seu papel como Senhor de todas as coisas. No entanto, Ele convida-nos para ser seus amigos. E esta amizade é uma amizade como se fosse com alguém de autoridade que nós conhecemos. Somos amigos, somos íntimos, mas não andamos na escola juntos, não é tu cá, tu lá. Temos de entender que Jesus continua a ter o seu papel de autoridade sobre a nossa vida. Por isso mesmo é que o apóstolo Paulo se apresenta como escravo, como servo de Cristo Jesus, dedicando assim toda a sua vida nas mãos do Mestre. Como eu disse, eu creio que já está familiarizado com a história do apóstolo Paulo. Nós já estudámos quando vimos o livro de Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo 9, narra como Paulo se encontrou com Cristo. Na altura, ele ainda se chamava Saulo e ele estava
num processo de prender e de maltratar todos aqueles que se diziam cristãos. No entanto, Jesus Cristo aparece a este Saulo no caminho de Damasco de uma forma, extraordinária e tem um diálogo com ele. Saulo, quando cai do seu cavalo e vê uma luz tremenda ao seu redor, ele pergunta: "Quem és tu, Senhor?" E Jesus responde: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." Saulo não estava a perceber que aquilo que ele estava a fazer aos cristãos era realmente perseguir a Jesus Cristo. Mas quando ele se dá conta da sua finitude, da sua limitação, da sua incapacidade, ele diz: "Quem és tu, Senhor?" Reconhece aquela voz, reconhece aquela presença como sendo a presença do Senhor. E é aqui que começa, digamos assim, uma nova vida para este homem. Este Saulo que fica sem poder ver durante aquele período, mas que Jesus opera um milagre restaurando-lhe a visão, mas acima de tudo, Jesus opera um milagre ainda maior, restaurando o seu coração. Ele era um homem zeloso para com Deus. Ele acreditava que ao perseguir os cristãos, a maltratar os outros, estava a fazer um trabalho para Deus. E infelizmente, nós temos no nosso meio ainda pessoas que pensam como o apóstolo Paulo, ou melhor, como Saulo antes de se encontrar com Cristo. Acreditam que discriminando outros cristãos, maltratando outras pessoas, impedindo que eles tenham acesso a determinadas ofertas que o Estado deveria fazer, fazendo no fundo discriminação porque são de uma outra confissão, acreditam estas pessoas que estão a fazer um serviço para Deus. Eu creio que essas pessoas, esses líderes que de alguma forma travam a liberdade do cidadão, precisam de um encontro pessoal com Jesus Cristo, precisam de um encontro como Saulo teve com Jesus. E quando eles tiverem esse encontro, certamente a sua mentalidade vai ser alterada, o milagre que Jesus operou com Saulo vai acontecer no seu coração também. Necessitam de perceber que ao perseguirem cristãos, estão a perseguir o próprio Jesus Cristo. E é isso que Saulo entendeu, e foi exatamente isso que Jesus Cristo transformou na vida de Saulo. E por isso, ele se apresenta como um servo. Ele compreendeu aquilo que ele estava a fazer de errado ao próprio Jesus Cristo. E por isso ele disse: "Senhor, agora eu quero te servir de uma forma voluntária." Ele chegou ao ponto de uma compreensão profunda sobre esta questão, dizendo: "Ai de mim se eu não prego o Evangelho." Ou seja, se eu deixo de falar das maravilhas de Cristo, estou desgraçado. Desculpem-me a expressão, mas era isto que ele estava a querer dizer. Eu não posso parar de falar do amor de Jesus Cristo àqueles que cruzam comigo, pois ele me amou de uma forma tremenda. De alguma forma, o apóstolo Paulo, ao dizer estas palavras, estava a verbalizar aquilo que Jesus Cristo disse numa certa altura: "Aquele que muito é perdoado, muito ama." E Paulo amava muito ao Senhor porque ele tinha compreendido também a dimensão do seu pecado. E por isso percebeu a tamanha graça que recebeu da parte do próprio Deus. Então ele se apresentava aqui como um servo de Jesus Cristo. Ele foi servo de Jesus Cristo, mas também foi apóstolo e foi separado para pregar o Evangelho de Deus. Aqui encontramos uma outra expressão muito importante. Ele foi separado para, e não quer dizer que ele foi separado do. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Ele foi separado para pregar o Evangelho que pertence a Cristo. O Evangelho é de Cristo, não é do apóstolo Paulo. Não é dele para com os homens, não é uma invenção que ele fez, não foi um produto da sua imaginação, mas é o Evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra Evangelho significa boa notícia, boa nova. E o apóstolo Paulo está a dizer: "Eu estou a trazer-vos uma boa notícia da parte do próprio Deus." E essa boa notícia tem a ver com a relação que o homem pode estabelecer agora com Deus. Com a possibilidade que o homem tem de ter a sua vida de novo equilibrada, de ter a sua vida de novo em liberdade. Esta boa notícia significa que nós hoje podemos ter um relacionamento integral, completo, um relacionamento profundo com o próprio Deus. E isto porquê? Por causa dos nossos méritos? Por causa das nossas capacidades? Não, de forma nenhuma. Por causa do sangue de Jesus Cristo. Por causa do facto de Cristo ter ido à cruz,
ter morrido em nosso lugar, ter entregue a sua vida, ter ressuscitado ao terceiro dia e ter subido aos céus. É esse facto que faz com que cada um de nós possa hoje poder dizer que tem um relacionamento com Cristo, tem um relacionamento com Deus. E isto por causa desse sacrifício. É ao depositarmos a nossa fé no sacrifício de Jesus que nós podemos dizer: eu tenho um relacionamento íntimo com Deus, eu sou filho de Deus, eu tenho vida eterna. E é nesta lógica que o apóstolo Paulo pode dizer então que tem uma mensagem, é separado para anunciar essa mensagem. Então, continuando aqui o nosso texto, vamos percebendo esta relação que o apóstolo Paulo tem com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele conseguiu integrar, compreender, vivenciar aquilo que Jesus dizia, que o Filho de Deus, aquele que é seu discípulo, é sal e luz deste mundo. É sal da terra e luz do mundo. Então ele compreendeu isto. O sal que Jesus Cristo usa nessa ilustração tem vários sentidos, tem vários significados. O sal serve, em primeira mão, para conservar. Hoje em dia já não se usa tanto esse aspecto do sal. Hoje em dia, com o invento dos frigoríficos, torna-se quase dispensável a salga, mas ainda temos na nossa gastronomia vários alimentos que são conservados em sal. Por exemplo, o famoso bacalhau, ou presuntos, ou outras coisas que ainda hoje são conservadas realmente com sal. Então o sal tem esta função inicial de conservação dos alimentos. Mas o sal também serve para temperar. Então dar um certo gosto, ativar um pouco mais o sabor dos alimentos. Esta também é uma função do sal. Uma outra função que nós encontramos para o sal é de alguma forma para provocar sede. Então também não usamos muito esta função de uma forma deliberada, mas o sal na realidade provoca sede em cada um de nós. Alguns países onde o ser humano muitas vezes não se dá conta da necessidade de água, algumas pessoas tomam sal para se lembrarem que necessitam de água para não desidratar. Então o sal também tem esta função de provocar sede nos outros. E eu creio sinceramente que quando Jesus Cristo falou que nós cristãos somos o sal da terra, tinha provavelmente em mente estes aspectos. Ou seja, que o cristão serve para conservar a sociedade, apresentar de facto valores que são valores de vivência em sociedade bastante saudáveis, sejam eles como a verdade, a honestidade, a integridade, a sinceridade, valores fundamentais para a convivência em comum. Então, um cristão que se apresenta na sociedade tem de ser um fator de conservação dessa mesma sociedade, mesmo dentro da sua própria família. Tem de ser ele a ser o primeiro a trazer a paz, a harmonia familiar. Tem de ser ele, de alguma forma, a trazer um ambiente agradável ao seu lar. Então, se você é cristão, me está a ouvir, está constantemente a viver situações de tensão, eu proponho que você comece a trazer Cristo para a sua família. E como é que o deve fazer? A Bíblia dá orientações muito claras sobre isso. Em primeiro lugar, você deve começar a orar por aqueles familiares seus que ainda não têm um relacionamento com Deus. Em segundo lugar, se você já falou acerca do amor de Deus a cada um deles, deve também viver esse amor de Cristo sem que seja por palavras, mas por atitudes. Muitas pessoas às vezes dizem que os teus atos falam mais alto do que as tuas palavras. Às vezes esta expressão é usada ainda dizendo: os teus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. Então é extremamente importante que nós possamos viver este Evangelho. Não tanto falar deste Evangelho, mas vivê-lo de uma forma significativa no nosso meio, na nossa família. Por outro lado, se o cristão serve para conservar, também serve para temperar. Ou seja, o cristão deve ser um fator de harmonia, deve ser um fator que potencia as qualidades dos outros. E quando um cristão não faz isso, realmente está a passar ao lado daquilo que é a chamada de Deus para a sua vida. Eu infelizmente tenho convivido às vezes com cristãos que são mais fator de discórdia, fator de dissensão, fator de confusão, de gritaria, do que fator de harmonia, de trazer os outros e levantar o ânimo dos outros. O cristão deve temperar como o sal o faz.
Mas também ao mesmo tempo o cristão deve ainda provocar sede nos outros. E uma sede espiritual. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, Ele é a água viva. Ele é a água que pode matar a sede espiritual. Então eu creio que quando Jesus Cristo falou que o cristão é o sal da terra, provavelmente ele tinha na sua ideia estes elementos. O cristão conserva, o cristão tempera e o cristão provoca sede nos outros. Sede de justiça, sede de viver uma vida de paz, sede de viver uma vida em amor. E quando essas pessoas que cruzam com os cristãos têm esse desejo na sua vida, então é aí a altura do cristão dizer: o caminho é aquele. A pessoa que te pode matar essa sede é Jesus Cristo. Ele é a água viva, a água que pode realmente matar a sede para toda a eternidade. Então é importantíssimo que nós entendamos qual é o papel do cristão na sociedade, no mundo, na família, para que dessa forma nós possamos viver aquilo que é verdadeiramente o Evangelho de Jesus. E nessa altura podemos então apresentar esta boa notícia de Jesus Cristo. Ele é a água viva. Ele é aquele que é a solução para a nossa vida. Quando nós vivemos numa sociedade tão confusa, tão difícil, muitas vezes, se nós nos enredamos demais, não conseguimos realmente ver toda a abrangência da sociedade. E é quando temos um relacionamento com Deus que nós podemos dar um passo um pouco no sentido de nos separarmos para... Como o apóstolo Paulo fez aqui, este texto que estamos a voltar, ele foi separado para anunciar o Evangelho. Ele foi separado para esse fim. E quando nós nos separamos para, significa realmente que nós, por um lado, nos distanciamos, mas ao mesmo tempo nós ganhamos uma nova perspectiva do que está ao nosso redor. Por exemplo, quando nós andamos de avião, não sei se você já andou de avião, eu já fiz algumas viagens, tive de apanhar um avião. Quando isso acontece, nós podemos olhar e ver um panorama completo de uma cidade, pois estamos o suficientemente distantes para poder observar essa sociedade, essa grande cidade, de uma forma mais isenta, de uma forma mais distante por um lado, mas de uma forma mais abrangente também. Então é necessário que nós tenhamos essa macrovisão das coisas também. E isso acontece quando nós nos relacionamos com Cristo. É por isso mesmo que o apóstolo Paulo também escreve: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então é nesta nova dimensão que nós apreciamos e vemos a sociedade também. Talvez um pouco mais separados, como o próprio apóstolo Paulo estava, mas com uma visão mais abrangente daquilo que é realmente a sociedade. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, no verso 2 diz: o qual, por Deus, outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Este Evangelho aqui retrata, no fundo, a história bíblica. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos encontrar neles, seja através dos livros de Moisés, nos Salmos, nos Profetas, esta mensagem do Evangelho de Jesus. Ou seja, que o justo viverá pela fé. Esta é uma expressão que o próprio apóstolo vai usar um pouco mais à frente. E ele usa do Velho Testamento. E exatamente ele vai tecer várias considerações acerca da fé que Abraão teve, que Moisés teve, que todos os profetas tiveram. Foi pela fé que eles encontraram um relacionamento com Deus. Ou seja, nunca foi nas Escrituras pelas obras que o homem podia alcançar a salvação. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho e Ele o entregou por cada um de nós por causa do seu amor. E isso aconteceu no Velho Testamento, assim como no Novo. Agora, para nós entendermos o verso 3, nós vamos ler de uma só vez, desde o verso 1 até o 3, de uma forma seguida. Provavelmente assim vamos compreender melhor este verso 3. Diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Este verso 3 aqui traz, mais uma vez, conteúdos extremamente profundos. Ele fala acerca das duas naturezas de Jesus Cristo. Ele fala que Jesus Cristo é Filho de Deus.
diz aqui, com respeito às Escrituras, com respeito a seu Filho, está a tratar acerca da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é tratado como o Filho de Deus, mas ao mesmo tempo Jesus é tratado como aquele que é o descendente do rei Davi. Aquele que iria cumprir a promessa de Deus de que o trono de Davi duraria para toda a eternidade. Então encontramos nestes textos, nestes 3 primeiros versos, questões extremamente profundas, e uma delas é realmente esta, a questão da divindade de Cristo e a questão da humanidade de Jesus Cristo também. Ou seja, ao mesmo tempo que ele é descendente de Davi, ele continua a ser filho de Deus. E ele foi filho de Deus no seu nascimento, foi filho de Deus enquanto andou conosco, foi filho de Deus quando fez aqueles milagres, mas ao mesmo tempo ele era descendente de Davi. Ele provinha da família de Davi. Então, Deus encontrou-se, digamos assim, na pessoa de Jesus Cristo, a divindade e o humano na pessoa de Jesus Cristo foram revelados. E dessa forma é que podemos entender que Deus compreende quem nós somos, pois em todas as coisas Jesus Cristo foi tentado à semelhança de cada um de nós. É por isso que Ele entende o nosso sofrimento. É por isso que Ele entende as perdas que nós temos quando morre algum familiar nosso. Ele sofre porque ele perdeu amigos como Lázaro. Ele viu aquela menina, filha de Jairo, ali morta, onde a população chorava. Ele compreende o nosso sofrimento e Ele está ao nosso lado, pois Ele é um Deus de amor, que nos amou de tal maneira que se fez carne, habitou entre nós, para perceber quem nós somos e dessa forma revelar o seu amor na primeira pessoa. Eu espero que você possa entender ao longo destes textos do livro de Romanos quem é Deus e o amor que Deus tem por si, de forma a que você talvez possa declarar, como o apóstolo Paulo declara no início desta epístola: eu quero ser um servo de Jesus Cristo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.